Se você tá aqui por causa do título do vídeo, já se inscreve no canal, porque literalmente eu tenho vários vídeos que nem esse aqui. E cá estou eu para falar sobre a Runa das Bruxas, de novo. Bom, as que eu tenho aqui no canal, eu acho que eu vou até trocar para a Runa dos Sabás, já que eu vou falar agora da Runa das Bruxas, porque ela é muito mais conhecida do que as Pedras dos Sabás, as quais eu estudo. Eu vou falar de onde elas surgiram, porque existem de 13, de 8, porque a de 8 é tão difícil de ser encontrada, praticamente ninguém vende. Aliás, se eu for vender, vocês compram. Mas a de 13 você consegue encontrar em vários lugares. Eu vou falar algumas peculiaridades dela. E aí a gente pode desenvolver uma conversa aqui e traçar alguns pontos na história para entender como que funciona. E foi então no final do século XIX, no século XX, que a bruxaria deixou de ser ilegal, deixou de ser algo do diabo, ou permanecia sendo do diabo, porém não iriam mais matar as bruxas por causa disso, porque foda-se, né? Enfim, o que aconteceu? Não se sabe muito bem de onde vieram as runas das bruxas, porque as runas tradicionais, que eram aquelas dadas pelos celtas e pelos vikings, eu falei sobre Futhark no outro vídeo, então pode ir lá ver outro vídeo. Claramente, as runas das bruxas, as dos sabás, descenderam dessas runas, porém com outros significados, assim como outros jogos, como por exemplo o tarô e o baralho cigano. Para quem assistiu a série dos oráculos, se não assistiu, vai lá assistir. Que o baralho cigano, na verdade, ele foi uma leitura do que era o tarô naquela época para a realidade cigana. E Futhark não poderia ser diferente, então a runa das bruxas foi uma releitura das runas tradicionais celtas para a realidade das bruxas. Nelas nós podemos tratar vários paralelos e eu vou falar sobre algum desses paralelos hoje. Porém não se sabe muito bem a data de que foi difundido, porém no final do século XIX, século XX, quando a bruxaria parou de ser ilegal, né? Eles tiveram acesso a isso. Quando falamos do século XX, lembramos de um cara chamado Gerard Gardner, o fundador da Wicca Gardneriana, né, como ficou conhecido. Lá eles acreditavam que o ciclo perfeito era feito de 13 pessoas, teria uma sinergia, uma abertura perfeita para planos ritualísticos e materiais, onde seria uma sinergia perfeita. Então foi daí que vieram as 13 runas, que seriam correspondentes à realidade dos bruxos daquela época. Porém, logo mais à frente, uma das sumos sacerdotisas da Wicca Gardneriana, uma das últimas vivas, que foi iniciada por Gerard Gardner, chamada Patricia Crowder, ela desenvolveu o jogo de runas com apenas 8, representando cada um dos sabás. Ele ficou conhecido pelos estudantes que as seguiam, porém ele não se tornou tão popular quanto o de 13 pedras. Eu vou falar algumas diferenças que um tem do outro. Por mais que eles sejam um filho do outro, nós sempre temos aquela diferença de uma coisa ou outra, e aí é nesse vídeo que eu vou explicar. É muito difícil encontrar textos originais oficiais, porque é um jogo muito reservado para pessoas que estão dentro dele. Então, provavelmente você vai saber o significado, você vai saber como jogar, porque alguém ensinou alguém. Porém, não existe um livro guia. Tanto que quando a Patricia Crowder ela escreveu sobre as runas dos sabás, que são as runas que eu estudo, ela escreveu no livro Lily of the Cauldron, onde ela falava sobre vários jogos de adivinhações e métodos oraculares. Alguém já me perguntou em que parte do livro eu tava. Não é um livro muito extenso. Eu acho que lá na página 90 pra frente você vai conseguir ter esse estudo. Vale também lembrar que
As correspondências para os sabás, eles foram criados, eles não são citados por Crowther, porém eles foram desenvolvidos como nessa imagem aqui, onde eu vou traçar um paralelo dos sabás com as pedras, que eu já tinha falado nos 4 últimos vídeos que eu falei sobre as runas. Porém, essas aqui, elas têm... Enfim, esse é o problema... Olha, gata! Esse é o problema quando a gente tem uma... Gente, não se distraia, foca aqui em mim. Esse é o problema quando a gente não tem guias oficiais, porque fica informações soltas e onde ela falou não estava, ela não disse sobre a representação, então cada um é livre para achar o que quiser, certo? Então primeiro vamos traçar o paralelo das pedras. Temos as de 13 e as de 8. Todas que estão na de 8 estão na de 13 e algumas que estão modificadas, como a da serpente, que também pode ser conhecido como a onda, né, que elas têm uma similaridade, e também a da cicatriz com a da foice, que elas significam a mesma coisa. Fora isso, nós temos a polaridade, que é o homem e a mulher, temos o casamento também, temos o olho e temos a estrela, coisas que Patricia Crowther, quando desenvolveu, achou que não seria necessário. Do casamento eu acho que não é necessário, já que quando estamos falando da aliança, eu acho que já tá meio que junto, né? Bom, essa aqui é só a minha opinião. As runas de 13, você pode jogar elas apenas pegando uma das pedras. E você pode fazer isso com a do sabá, se você quiser. Você pode pegar o seu saquinho. É legal que ele seja desenvolvido para a proteção das pedras. Eu não falei isso no último vídeo, porém é legal que ele tenha um símbolo ou o seu nome mágico bordado nele para proteção. Então ele estaria lá trancado energeticamente também. Então não coloque ele num saquinho de mercado, tá? Desenvolva um saquinho para as suas runas. Então você pode chacoalhar e pegar uma e ela vai estar lá uma resposta simples. Lembre-se que é um jogo simples, então faça perguntas simples e perguntas que você não saiba a resposta. Enfim, as instruções complementares são essas. Não pergunta o que você já sabe. Se todas as pedras, se você for jogar do modo com tabuleiro, se você quiser jogar e cair todo mundo virada de costas, não pergunta, pelo menos por 7 dias, porque o universo não tá disposto, né? Se podemos falar assim. E agora uma parte também importante sobre a relação com os sabás. Nos outros vídeos eu falei a relação dos sabás e como a pedra representava qual, porém eu tenho aqui uma outra visão que você pode usar até como data. Então, por exemplo, quando eu vou para tal lugar, você tira lá e tá uma pedra que não faz muito sentido, porém ele representa um sabá. E, tipo, por exemplo, o sabá é o próximo, ou daqui 4 meses é o sabá. Então você pode também ter essa leitura e realmente vai fazer parte de uma interpretação. Então não é uma regra, é uma intuição que você pode ter na hora. Tipo, putz, é do sabá tal, então agora isso faz sentido, coisa que não faria sentido caso não tivesse relacionado a nenhuma data, nenhuma comemoração, nenhuma festividade. Deu pra entender? Então, se vocês querem saber sobre as comparações dos sabás e das runas de cada sabá, eu sei que eu já falei isso, porém, estudando Patricia Crowther, eu desenvolvi uma outra visão sobre ela. Então, sobre as runas dos sabás e as correspondências, que são totalmente diferentes do que eu falei nos outros vídeos. Então, se você quer saber, já deixa aqui o seu comentário, ativa o sininho e se inscreve no canal. E lembre-se, estamos no Novembro Nebuloso, então é muito importante que você deixe seu comentário, porque me esforçando aqui, ó, 15 vídeos ininterruptos. Então, eu espero que você esteja gostando e nos vemos no próximo vídeo. Merry meet you again!